Olá, boa tarde, queridos amigos. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da hipnose transpessoal, né? E hoje estaremos falando, acho que pela primeira vez, especificamente, né, sobre a hipnose, né? E nós iremos falar sobre o transe hipnótico, né? Então, algumas pessoas, algumas linhas terapêuticas, né, elas sempre perguntam, será que é importante ter o transe hipnótico? Será que ajuda realmente, né? O que é o transe hipnótico? Ele realmente existe? Ainda tem essa dúvida, né? Então, ele acontece? Se ele acontece, quando ele acontece, o que acontece, né? Como a gente mensura, né, para saber se a pessoa está em transe ou não, né? Tem essas dúvidas. Como eu sei se está em transe ou não está? Se meu cliente está em transe, ou como eu sei se eu entrei em transe ou não, né? Tem sempre essas dúvidas, né? Exatamente. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre esse ponto, né? Sobre o transe hipnótico e para que ele serve, né? Será que o transe realmente acontece, né? Então, gente, essa live vai ser muito legal, porque essa discussão, né, ela existe, inclusive dentro até do próprias linhas terapêuticas, né, que trabalham com a própria hipnose em si. Então vamos lá. Então, antes da gente falar, a gente precisa definir alguns conceitos, né? Então, o que é hipnose? Então, essa é uma pergunta, né, que quem tiver uma única resposta, né, que é a pergunta de $1 milhão. Porque o que acontece? Quando nós estudamos, né, na pós-graduação, na universidade, e estudamos a epistemologia da hipnose, não sei se você sabe, eu e a Paty, nós temos pós-graduação em hipnose clínica, uma especialização na área da saúde. Temos essa formação e agora somos professores dessa pós, né? Então, fazendo o estudo da epistemologia da hipnose, nós nos surpreendemos, né, com o doutor que estava nos ensinando, porque ele mostrou pra gente que a hipnose, dentro da ciência, ela se derivou de 11 escolas diferentes. Então ela veio determinados pontos e tal, e hoje a gente pode olhar 11 linhas diferentes que vão falar sobre hipnose, o que é hipnose. Então, gente, é muito comum nós vamos ouvir definições e conceitos diferentes. Falando por quê? Porque dependendo da escola que o hipnoterapeuta, que o hipnotista se formou ou segue, ele vai ter uma visão talvez mais comportamental, talvez uma visão mais neurocientífica, talvez uma visão mais transpessoal, que é a nossa abordagem, né? Então, olhando por esses âmbitos, nós poderíamos dar para vocês, no mínimo, talvez 11 respostas diferentes do que a hipnose se olhássemos as escolas diferentes da hipnose, né? E assim fizemos na pós-graduação. Não é ideia ser uma live chata de cara de pós, vamos dizer assim. Quem tiver vontade, faça a pós, eu super recomendo. Mas a ideia aqui é trazer um contexto geral do que é hipnose. Então, eu vou trazer uma definição para vocês que eu gosto muito, tá? Que ela sintetiza todas as outras visões, que seria da AAP, Associação Americana de Psicologia, né? American Association Psychology, sei lá. E o que essa associação traz? Que hipnose nada mais é do que foco e relaxamento. Mas só isso? Aí nós vamos começar a entrar no mundo da hipnose. Sim. Não é verdade? Foco, relaxamento, sugestão, né? Não existe nenhuma hipnose que não tenha esses dois elementos. Pode ser que em algumas hipnoses tenha mais do que isso, e é sobre isso que falaremos com você. Mas, se a pessoa está focada, concentrada, seja dentro dela mesma, e isso liberou dopamina no organismo dela, é uma visão mais neurocientífica, mais neuroquímica, liberou dopamina, ela está relaxada, está tranquila, está acontecendo a hipnose. Então, por exemplo, a hipnose, primeiro, que é um fenômeno natural da mente humana. Então, todo mundo entra em estado de hipnose, né? Então todo mundo entra nesse estado de foco
e relaxamento. Mas é só isso a hipnose, né? Aí, gente, a gente vai entrar nas derivações. É muito mais do que isso, muito mais do que foco e relaxamento. Então, a hipnose, por diversas linhas, a gente vai trazer aqui uma síntese do que mais importa aqui para você, é que o que a gente percebeu, né? Vamos trazer uma linha mais científica, né? Então, o nosso cérebro ele é dividido em 3 grandes áreas. Nós temos a área do neocórtex, principal neocórtex, né? Que é a capa do cérebro, que é a massa cinzenta. Quando a gente olha o cérebro, ele é a parte cinzenta. Nós temos a parte pré-frontal do cérebro, né? Que esta é a área relacionada com a parte da lógica, cognição, pensamento analítico, pensamento linear. E aí nós temos a parte interior do cérebro, o sistema límbico, que é o sistema emocional, e o sistema reptiliano, que é onde está o nosso instinto de luta e fuga, tá? Então, se nós formos analisar por essa visão mais científica, né, o que nós vamos perceber? Que quando estamos na razão, no estado de vigília, que é assim que a neurociência define, nós estamos mais racionais, fazendo conta, analisando, pensando, nós estamos atuando nesta área do cérebro. Esta área do cérebro está mais ativa, né? Agora, quando o nosso sistema emocional está ativado, nosso sistema límbico, as 2 amígdalas principalmente, onde ficam ali as memórias emocionais, ou seja, quando nós estamos, né, ou da parte boa, vamos dizer assim, alegres, animados, contentes, empolgados, felizes, tá bom, né? Esta área cerebral está ativa. Nós estamos mais sugestionados à hipnose. Ou o contrário também é verdadeiro. Quando estamos preocupados, ansiosos, com medo, deprimidos, nós estamos com uma atividade cerebral do córtex pré-frontal menor, o sistema límbico está bombando, muitas emoções acontecendo. Nós vamos entender que isso já é transe, gente. Então, muitas vezes o cliente já entra na queixa dele, o estado que ele chega, o que está disparando nele, já é transe. Só que é um transe que ele já está fora, né, do seu estado da vigília. Racional, né? Do seu estado totalmente racional, totalmente lógico, totalmente linear. Ele está com as suas emoções afloradas e permitindo ser governado por essas emoções. E aí, quando a emoção está ativa, a mente consciente continua pensando, continua analisando, continua tirando conclusões, mas às vezes vai tirar uma conclusão deturpada daquele fato que está acontecendo. Então nós costumamos dizer o seguinte: as emoções nos controlam, nos dominam, nos dirigem. E a mente racional normalmente justifica aquela emoção que estamos sentindo. Então, normalmente, a gente pode estar em transe em vários contextos do dia e nem percebemos isso. Muitas vezes, algumas pessoas chegam até nós e com medo, com pânico, por exemplo, né? Ou deprimidas, mal, e vão justificar, vão culpar alguém, vão dizer que é algo externo, que é o trabalho, que é o relacionamento. Então, a mente faz isso, né? Ela vai acabar... Acha justificativas, né? Para aquele estado emocional que você está vivendo, né? Que Exato. como a gente é coordenado e controlado pelas nossas emoções, né? Porque a hora que ela vem, ela explode dentro de nós e a gente começa a ter atitudes e reatividade de acordo com aquilo que você está sentindo, né? E aí seu neocórtex pré-frontal, ele diminui, reduz e você fica ali reagindo com as suas emoções. E aí é onde você justifica com essas emoções, né? Então, o que acontece? A gente sente, gente. A gente libera a neuroquímica. As emoções, elas vêm. Simplesmente não dá para controlar emoções. Eu estou falando para vocês uma linha muito neurocientífica. Então, aqui é a parte empírica da ciência que vai provar. Não dá para conter e controlar emoções. Sendo assim, muitas das emoções relacionadas com outras questões, com memórias traumáticas e tal, pode estar me deixando com um transtorno, que alguns chamam de transtorno, com alguns sintomáticos. Então eu posso estar disparando pânico, eu posso estar depressivo, eu posso estar deprimido, eu posso estar ansioso, eu estou mal. E simplesmente eu começo ou não saber por que estou mal, ou justificar por que estou mal. E aí muitas vezes eu vou ler livro, eu vou ver palestra, eu vou querer entender o que está acontecendo, eu vou estudar sobre aquilo. E porque eu tenho uma crença de achar que só o fato de eu entender, estudar e saber por si só vai mudar minhas emoções.
Mas nós que lidamos com a hipnose transpessoal, nós sabemos que infelizmente não é simples assim. Então, quando nós entramos nesses estados emocionais, vamos chamar assim de ruins, né, que nos fazem mal, nós já estamos em transe, gente. Nós já estamos em estados alterados de consciência. Então a nossa consciência, ela entra no estado alterado da vigília. Aí numa linha neurocientífica, também vou dizer para vocês o seguinte: quando estamos totalmente concentrados, né, conversando, analisando, pensando, né, nós estamos o quê? No estado da vigília. Nossa mente, os neurocientistas descobriram o seguinte, vamos lá, eles colocaram eletrodos, né, no cérebro humano, encheram de eletrodos para tentar entender. Peraí, será que esse negócio de transe existe? Será que isso realmente é real? Porque é o seguinte, gente, na década de 50 mais ou menos, os fenômenos hipnóticos ocorriam. As pessoas elas viam aquilo acontecer, mas alguns achavam que era charlatanismo, porque de verdade algumas pessoas simulavam, né, os efeitos e não era real. E aí alguns eram charlatões. Outros tinham efeitos e a ciência não explicava. Então nós poderíamos classificar em 3 grandes categorias. Nós temos quem? Os charlatões, que é aquele que finge que faz algo e não faz, mentiroso. Nós temos o místico. O que é o místico? Místico é aquele que faz uma técnica, faz algum procedimento, existe um resultado, mas não se explica. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui nunca ouviu uma benzedeira? Sabe, a criança estava soluçando, a pessoa estava passando por uma questão, a benzedeira foi, benzeu, a criança parou de soluçar, ou estava com pesadelo, parou de ter pesadelo. Alguém vai falar, é sugestão, mas é uma criança. Como assim que aquela sugestão de uma benzedeira num bebezinho funcionou? Não é sugestão. Aquilo funcionou, realmente acontece. É místico, não tem ciência ainda. E existe o científico, que aí vem as neurociências e outras ciências mostrar e provar o que está acontecendo. Então a hipnose, ela estava nessa área, mais ou menos nessa década de 50. E aí vem esses cientistas fora da curva, e o que eles entendiam, gente? Eles entendiam que é como se o cérebro funcionava igual um disjuntor. Então funciona assim, ou eu estou acordado e estou consciente, não é assim? E estou pensando, analisando, ou eu estou dormindo e estou inconsciente. Porque quando de fato estamos dormindo, estamos inconscientes. Tanto é que a gente só tem consciência que está dormindo quando a gente acorda, não é verdade? Então, gente, era assim que a ciência entendia. E tudo eles entendiam que era o cerebral. Ou seja, era igual a máquina de escrever. A máquina que escreve, não é verdade? Então, a máquina que escreve, máquina de escrever. E aí começaram a perceber, pô, mas será que tem o software, né? Hoje a gente sabe, né? O meu celular está ali, né? O celular, você tem um hardware, né? iPhone, você tem o Samsung e você tem o software, iOS, Android. Então, aí começaram a perceber, será que funciona mais ou menos a mesma coisa? Será que é assim? E aí, gente, a neurociência foi estudar. O que eles perceberam? Que a máquina, o cérebro, né, ela emite pulsos elétricos, que quando são convertidos em ondas, formam as famosas ondas cerebrais, ondas mentais. E aí os estudiosos da consciência começaram a fazer uma relação das ondas cerebrais com a questão da mente. O que eles descobriram? Que quando nós estamos acordado, ligadaço, pensando, analisando, né, super ligadão, a gente está ativando mais essa área do cérebro, que eu já falei para vocês, e nós estamos o quê? Emitindo ondas beta, ondas da vigília, ondas de 14 a 21 Hz, ciclos por segundo, ondas rápidas. Quando estamos dormindo, né, nós estamos de 0, ou seja, não está tendo onda nenhuma, até 6 Hz, ondas gama e ondas delta. Existem umas outras ondas que eu não vou falar agora, né, que senão vai perder o raciocínio, mas, enfim, que é quando está sonhando. Fora isso, vamos para poder ficar mais claro o entendimento. Então, de 0 a 6, né, a pessoa está dormindo, está inconsciente. De 14 a 21, está ligadaça, está na vigília. O que acontece de 7 a 13? As famosas ondas do transe, ondas alfa, ondas teta. Então, sim, a neurociência provou que o transe hipnótico existe. E quando está acontecendo o transe hipnótico, fenômenos acontecem. Fenômenos que ainda estão sendo estudados, para vocês terem ideia, como eu falei para vocês, tem nas universidades do mundo inteiro. Aqui nós temos a pós-graduação, né, artigos científicos, centenas de artigos científicos,
E aí entra as várias visões e de várias formas que isso pode acontecer. E a partir de agora nós iremos explicar para você como que nós atuamos, como que nós trabalhamos, o porquê e o para que fazemos. Antes da Patrícia falar sobre isso, eu vou ler aqui o que vocês colocaram, né? Eu faço hipnose, né? Mas não descobrimos minha emoção. É tipo uma possessão? Pera, eu não entendi. Mas não descobrimos minha emoção. É tipo uma possessão? Se você puder, Marcos, escrever de uma outra maneira, talvez eu vou conseguir responder melhor, né? Tenho medo de não conseguir superar. Explica de outra maneira, por favor. Talvez eu consiga entender melhor, eu falo para você com certeza, tá? Mas vamos lá, Paty, o que você pode dizer então sobre essas linhas e sobre o porquê e o para quê da hipnose? Lá no início, né, eu lembro que quando a gente estava estudando na pós, né, a gente percebeu que existiam duas escolas que são famosas, que quem fez, estudou um pouquinho sobre hipnose vai conseguir lembrar aí, né, que é a escola de Charcot e a escola de Nancy, né. Então elas seguiram por caminhos separados e dali derivou entre outras, né. E a escola que a gente segue, né, que tem escolas que elas acreditam que não precisa de transe para que aconteça a transformação, né? A gente, pela nossa prática clínica, a gente percebe que o transe é fundamental. Porque a gente aqui também faz uma psicoterapia, trabalhamos como cliente, muitas vezes no conversacional, né? Utilizamos, porque a gente também estudou muito sobre PNL, a gente é master em PNL, então a gente consegue, através da linguagem, fazer a reprogramação mental do cliente, né? Então a gente utiliza sim ferramentas no conversacional, porque a gente, no nosso processo terapêutico, tem uma parte do momento da terapia que a gente conversa e o restante a gente coloca em transe. Porque a gente acredita no transe, porque a gente percebe as mudanças, as transformações quando a gente coloca o nosso cliente em transe para poder trabalhar as emoções. Quando a gente identifica qual é a emoção que está por trás, que a gente chama de gatilho, né? Qual é o gatilho aparente que está ali surgindo do cliente, que ele trouxe ali pra gente a questão que ele vai trabalhar. A gente percebe qual é a emoção que surgiu ali naquele momento e através do transe a gente consegue dar sugestões para a mente subconsciente dele e buscar a causa original de todo esse transtorno na vida dele. Então assim, o transe ele é fundamental no nosso ver, com as nossas técnicas, da forma que a gente utiliza. É fundamental, sim, estar em transe para a gente poder estar mais relaxado, com a mente inconsciente ali mais aberta, para que o inconsciente aceite a sugestão de buscar através do comando certo que o terapeuta vai dar, né, o hipnoterapeuta vai dar, para buscar qual é a causa, a origem de todo esse transtorno, de toda essa questão que o cliente trouxe, por exemplo, seja um transtorno do pânico, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja uma fobia, seja qualquer uma compulsão alimentar, enfim, né? A gente sempre parte do princípio que a mente inconsciente tem as respostas para as questões que a gente está sofrendo no dia de hoje, né? Tudo que é aquilo que está nos perturbando, tirando da nossa vida, vamos dizer assim, a gente está vivendo aquilo que a gente precisa viver, que está tirando a gente do eixo, o nosso inconsciente sabe exatamente onde aquilo foi gerado e quais são as cenas que precisam ser trabalhadas, ressignificadas, reescrevidas dentro da mente subconsciente. E o transe possibilita a gente encontrar essas cenas e fazer esse trabalho de ressignificação, né? Então a gente acredita muito, sim, que é necessário o transe. E aí a gente utiliza o transe através das escolas que a gente acredita, que a gente gosta, que é a escola de Tarty, né? Que ele entende também que a hipnose ela é um estado de expansão da consciência. Então quando a gente coloca o nosso cliente através de uma indução que permite que expanda a consciência, a gente possibilita a gente encontrar essas cenas e fazer esse trabalho de ressignificação, transformando a memória, a carga genética, a carga emocional dessa memória, né? Legal. Edilson, que bom, fico feliz que você está gostando. Marcos, entendi a tua pergunta, já vou responder para você, tá, sobre isso, só para a gente manter a linha aqui de raciocínio. E aí daqui a pouco eu entro para a sua pergunta, porque é uma pergunta bem peculiar, bem diferente, que tem resposta dentro de uma visão da hipnose e eu vou falar para você, tá bom? Mas antes disso, vamos lá. Então, gente, é muito comum as pessoas perguntarem assim, tá, mas é preciso fazer a pessoa entrar em transe para ter resultado terapêutico? Aí eu vou dizer para vocês o que a nossa prática clínica mostra. Então, como a neurociência provou, né?
como muitas linhas vêm mostrando, então sim existe uma área nossa que está analisando, racionalizando, pensando, deduzindo, e quando isso está ativo, o nosso sistema límbico, a nossa parte emocional, ela é como se estivesse baixa atividade, quase nula. Quando estamos com as nossas emoções afloradas, quando estamos com o nosso sistema reptiliano, que é o nosso instinto de sobrevivência, ou o famoso ataque e fuga, nós não estamos nem mais tendo comportamento, nós estamos tendo reações, que é diferente de comportamento. Por exemplo, entrou um bandido aqui, tem gente que vai paralisar, tem gente que vai sair correndo pela janela e vai ter que ir para cima do bandido. Ai meu Deus, por que você fez isso? Não sei, eu só sei que eu fiz. Sistema reptiliano ativo. Num momento desse a gente toma uma ação. Tá, mas isso é natural na vida. Porém, nós percebemos que muitas das patologias, muitos dos sintomas, das queixas que nos vêm na clínica estão relacionados com esse sistema de ataque e fuga e com o sistema límbico, que são as emoções afloradas. E aí o que acontece? Quando essas duas áreas do cérebro estão em intensa atividade, principalmente relacionada com gatilho que ativa essa ativação cerebral, o que acontece? A atividade do neocórtex pré-frontal ela diminui. Não significa que ela fica nula, significa que ela diminui, não significa que ela apaga, significa que ela fica menos intensa. Então, a mente consciente continua ativa, porém, não na sua potencialidade maior. Então, dependendo do caso, técnicas muito cognitivas, muito lógicas, muito analíticas, muito racional, tendem a não ser tão eficazes como técnicas onde a gente vai direto na emoção, direto na causa emocional. Então, não estou dizendo aqui, gente, que a hipnose é a melhor das técnicas, não é isso. Né? Eu estou dizendo que tem casos, gente, que se a gente for direto na questão, o retorno, o resultado é mais rápido e tende a ser mais efetivo. E isso os nossos depoimentos mostram, os nossos alunos replicando as técnicas mostram, a própria hipnose, não necessariamente a hipnose transpessoal, que seja uma linha diferente, não importa, também mostra. E aí a gente está explicando, então por que o transe? Porque quando a pessoa está em transe, a mente racional, lógica, cognitiva, ela diminui a atividade. Então, aí eu abro espaço para que meu sistema emocional se amplie. Eu ativo mais essas áreas do cérebro relacionadas, né, às emoções. E aí, gente, claro, agora tem que ter técnica, tem que ter método, tem que saber o que está fazendo. Mas nós, utilizando as ferramentas que sabemos, que temos, que também desenvolvemos e ensinamos, nós sabemos, né, cirurgicamente acessar memórias emocionais que estão ativando o desequilíbrio da pessoa. E aí, porque nós percebemos, né, nós entendemos e percebemos que nós temos 3 tipos de memórias. Olha só, talvez isso seja muito novo aqui, vamos falar delas. Nós temos memórias, gente, que são neutras de emoção. Ou seja, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, lembra quando você calçou o seu sapato antes de vir aqui assistir essa live, né? Aí você fala, eu tô descalço. Tá bom. Pensa na camisa, na calça, no que você está vestindo, né? O que você sente ao lembrar disso? Aí, talvez, a grande maioria das pessoas vai falar assim, não sinto nada, cara. Pergunta idiota, né? Tal, como assim? Você sente? Por quê? Porque é uma memória que traz apenas informação, bits de informação. Eu só lembro, eu acesso a memória. Porém, gente, por exemplo, para quem aqui tem filho, lembra do dia do nascimento do seu filho. Para quem casou, essa é a minha memória mais intensa. Ó, declaração aqui ao vivo, hein? Tem até a fotinha nossa do casamento ali, nova, pus hoje. Quando eu lembro do meu dia de casamento, eu fico muito emocionado, né? Quando eu lembro daquela onda que eu peguei ali também, que eu coloquei também, eu fico muito, né, feliz. São memórias emocionais. Eu acesso a memória e eu lembro e fico feliz. Porém, gente, existem memórias que me deixam mal, me deixam bad, me deixam lá para baixo. Não vou falar aqui porque a ideia não é, né, eliciar e trazer essas emoções. Mas de fato é que a gente tem 3 tipos de memória, tá? As que me deixam bem, as que não fazem nenhuma diferença e as que me deixam mal. Então isso é o que acontece. Só que sabe o que a gente aprendeu? Como neutralizar memórias emocionais ruins, deixar neutro.
e como potencializar as memórias boas nos clientes que vêm até aqui. Então, muitas vezes, gente, a pessoa chega na clínica com pânico, por exemplo. Ela está mal, ela tem um gatilho que ativa a memória, que é inconsciente. Às vezes ela até lembra do que aconteceu, a grande maioria não, só dispara a sensação de pânico, por exemplo, um medo intenso. O que acontece? Automaticamente ela entra nesse estado mal, né? E aí, quando a gente trabalha na clínica e acessa com a técnica da regressão integrativa que desenvolvemos e eliminamos a memória emocional, não eliminamos a memória, porque isso é impossível, tá? A neurociência provou. Nós eliminamos a carga emocional da memória, mantendo a memória neutra, mantendo só bits de informação. O que acontece? A pessoa tende a não trazer mais o pânico, os sintomas do pânico, o sintoma não aparece mais. Então, gente, isso é possível. Só que isso só é possível no estado de transe hipnótico. Então, gente, sim, o transe ele é muito importante para nós resolvermos diversas questões na clínica. Tá? Quer complementar alguma coisa nisso que eu falei, Paty? Não, eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente tem essa consciência que às vezes a conversa é muito importante, como a gente falou, a gente também tem essa prática no início dos nossos trabalhos terapêuticos com o cliente, porém a conversa em si, né, quando você fala para o cliente, mas não tem lógica você ter medo de pegar o metrô que você sempre pegou, por exemplo, vamos falar aqui de pânico, né, que ele citou. Você sempre pegou esse metrô, por que agora você está com medo? É isso que o familiar faz, né? Como assim agora você trava e não consegue entrar dentro do carro? Você não consegue mais ir no shopping com a gente, você passa mal, porque não é racional, não é cognitivo, né? Tem uma memória ali que está sendo disparada dentro do cliente, né? Que está trazendo toda aquela emoção de medo e o inconsciente está querendo proteger a vida desse cliente, né? Da pessoa, e através disso ele faz ele paralisar diante disso, porque ele acredita que realmente o metrô ou o shopping é um perigo iminente, né? Então, se só no conversacional funcionasse, os clientes não iam ter mais o pânico, porque os próprios familiares já iam ter tido essa conversa com ele, né, ou os terapeutas em si, né? Então o cliente chega até a gente desesperado, porque ele está ali há anos sofrendo desse transtorno e não sabe como lidar com isso, porque ele fala, não tem lógica, por que eu sempre vivi bem, fiz tudo isso e agora eu não consigo mais, né? Então aí quando a gente acessa através do transe, que a mente racional cognitivo diminui, reduz, né? E a mente inconsciente aflora e ela consegue trazer exatamente quais são os medos, os receios, aquilo que está ativado, qual é a memória que trouxe todo esse medo, que está fazendo a pessoa paralisar. A gente consegue, através da técnica, ressignificar essa cena, fazendo com que a mente inconsciente entenda que ali não é esse perigo que ela está imaginando. Então a gente reprograma essa cena dentro da mente do cliente, né? Junto com ele, claro, né? Reprogramando com outros recursos para ele entender que o metrô ele não corre nenhum risco de vida dentro do metrô ou no shopping, ou enfim, aonde o cliente tem as crises sendo disparadas. Quando a gente ressignifica isso através do transe hipnótico, a mente inconsciente entende que tudo que a gente tá sendo reprogramado ali é real, né? Que está acontecendo. Só que o cliente sabe, na hora que ele volta do transe, tudo que foi feito, né? Porque a gente não tem como apagar a memória, a gente só tira a carga emocional, né, dessa memória para que desensibilize e ele não sinta mais todo aquele sintoma do pânico, por exemplo, como a gente está citando pânico, dentro daquele contexto, né? Então, o transe ele é fundamental para que a gente consiga reprogramar e eliminar a carga emocional dessas memórias que fazem com que fique disfuncional as pessoas que chegam até a clínica para trabalhar, tanto pânico, depressão, enfim, ela deixa de viver, né? Então, eu acho que é legal a gente entender que as duas formas de terapia são importantes, mas o transe é muito importante nesses casos, principalmente, né? Exatamente. Então, gente, e é importante dizer para vocês que tem dois tipos de transe hipnóticos, tá? Existe um transe onde a pessoa ela vai ficar numa linha mais comportamental, né? Onde, por exemplo, por isso que vão ter dentro da hipnose mesmo grandes nomes da hipnose, né? Ou assim, enfim, que vão dizer que o transe não é importante, tudo bem, é uma visão, vai dizer que o comportamento é mais importante. Nós defendemos que o transe é sim importante. Por quê?
Porque ele pode levar a pessoa em estado de expansão de consciência. E aí, Marcos, eu já vou responder a tua pergunta, vou responder isso aqui, já vou emendar na tua pergunta. Porque é o seguinte, gente, dentro da visão da transpessoal, que é o que a gente agrega junto com as técnicas de hipnose que desenvolvemos, é que nós temos a consciência. Nós não somos o ego. Eu não sou Alex Cruanes, eu sou muito mais que o Alex Cruanes. O Alex Cruanes é o meu ego, é o meu eu menor. Eu menor é a mesma coisa que ego, são linhas diferentes da psicologia. Então, o eu menor é o Alex Cruanes. Esse sou eu, entre aspas, né? Então, nesse estado de vigília, quando estou me manifestando com vocês, eu estou na minha personalidade Alex Cruanes. Mas eu sou muito mais que o Alex Cruanes. E aí, Marcos, existem linhas, e todos que estão ouvindo, claro, existem linhas que vão ver que nós temos partes dentro de nós. Então elas vão entender o que eu estou falando como partes. Então, existe dentro de mim uma consciência que é superior à consciência do eu menor. Existem muitos nomes. A gente gosta muito da consciência do eu superior. Então existe uma consciência que ela é quem eu sou em potencial. Né? Eu coloco metaforicamente em cima, que seria superior em estado de expansão de consciência. Numa técnica que possa levar a pessoa a expandir a consciência, eu posso vir acessar essa consciência. Para que fazer isso? Aí, Marcos, vai entrar muito no que você está falando. Por exemplo, mas também existem partes dentro de mim inferiores. Existem, dentro da cartografia da consciência, no nosso curso a gente consegue explicar isso muito bem, existe, como, por exemplo, as nossas sombras, né? Como Jung iria dizer, numa visão mais junguiana, né? Mas existem aspectos inferiores da nossa consciência que a gente, por exemplo, que nos pedem para fazer coisas que a nossa razão vai dizer, não, imagina fazer isso aí, vamos dizer assim, sei lá, me deu vontade de possuir algo, não consigo comprar, será que vale? E se eu pegar aquilo ali e não contar para ninguém? Não, você está doido, você é roubar. Então vem essa consciência minha e vai falar, cara, isso não é legal. E aí eu não faço, mas tem gente que vai lá e rouba. Não é verdade? Por isso que a cadeia está cheia. Tem gente que faz. Então, como é que funciona isso? Então, também tem aspectos inferiores dentro de mim. E aí, gente, as metáforas já dizem, a ideia não é eliminar o mal propriamente dito. Não é eliminar a sombra, é iluminar a sombra. É iluminando o que está escuro, que a gente vai planificando. Então, muitas das questões que nos vêm na clínica estão relacionadas com o que você está falando, Marcos. A pessoa ela chega e fala, olha, eu estou ouvindo vozes, olha, eu estou me sentindo possuído, olha, isso pode acontecer. Pode ser uma sugestão dessa parte, dessa consciência inferior, vamos dizer assim. Pode ser uma patologia? Pode também. Aí é muito importante a gente procurar um psiquiatra, que ele é o profissional responsável para fazer um diagnóstico para ver se não tem uma questão neurológica envolvida. Se não houver uma questão neurológica envolvida, pode ser uma questão metafórica que a nossa mente inconsciente está nos trazendo. E sim, é possível sim que com técnicas da hipnose transpessoal nós consigamos trazer a manifestação simbólica disso e pode ser sim que nós possamos fazer com que esse eu superior traga as respostas e você tenha os insights e consiga modificar a sua vida. Conseguir responder a sua questão, não é incomum isso acontecer na clínica, tá? Não é o que mais vem, mas sim, isso pode acontecer. Então, gente, entrar em hipnose, entrar em transe, ele sempre tem que ter um pra quê, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver as hipnoses de rua, né? Os street hipnose. Legal, uma hipnose de entretenimento. Ali não tem objetivo nenhum de um processo de autoconhecimento, de autocura, autodesenvolvimento. Não, é entretenimento, é mostrar que a ferramenta ela tem um certo poder. Sim, ela funciona, olha que importante, olha como isso acontece, né? Só que na clínica, nosso pra quê vai muito além. O nosso pra quê vai vir, nós vamos utilizar o transe hipnótico para fazer com que essa mente consciente, que muitas vezes pensando demais, está analisando demais, está tentando resolver só com a razão, ela fique 100% operante. E ela atrapalha o processo na hipnose. Então, quando a gente entra em hipnose,
nós ampliamos a emoção. A razão sempre está presente, gente, e é importante que esteja, mas ela entra como se fosse no mesmo nível. Então a gente trabalha na emoção, eliminando as dores emocionais, trazendo as potencialidades tanto do eu menor quanto do eu superior. E esse eu que analisa, que verifica, ele observa, ele olha, ele fala: uau, entendi, captei, bacana, gostei disso. O que acontece? Ele assimila. Então a gente equilibra as emoções e aí a razão volta totalmente integrada com as emoções. Porque a ideia, gente, agora eu vou contar uma metáfora para vocês, né? É como se fôssemos um barco. Imagina um transatlântico, naquela época lá, né? Antiga do Titanic. O que acontece? Nós temos ali o capitão. O que é o capitão do barco? O capitão é o que fica lá na proa, né? Lá na cabine chique, né? Ele vê de cima, ele tem instrumentos, ele faz o que? Ele analisa, ele vê com os instrumentos que ele tem, ele consegue traçar rota, tempo, tudo. Ele, dependendo do instrumento, ele vê muita coisa, ele analisa, ele cria, eu vou para cá, vou para lá. Nós temos aqueles que ficam no intermédio, que ficam gerenciando as ordens do capitão, e nós temos para quem fica lá embaixo. Antigamente, como é que eram os barcos? A vapor, né? Joga carvão, né? Vira aí o barco vai para a direita, vai para a esquerda. E esses são os operários do barco. O que acontece? Então tem que estar tudo muito alinhado para que esse barco chegue no destino e não naufrague como o Titanic, né? Então, imagina se o capitão começa a dar ordem e embaixo há um telefone sem fio e ele começa a falar menos, e eles entendem mais, eles começam a jogar mais carvão e vai queimando. O que vai acontecer? O barco vai acelerar. Ou direita, ele manda para a esquerda, eles vão para a esquerda. O que acontece? Vai para outra rota. Talvez esse barco naufrague ou não chegue no destino. É como se a nossa mente consciente fosse esse capitão. Ele é esse capitão, mas ele precisa estar alinhado com quem de verdade faz esse barco se movimentar, né? Então, gente, nós trabalhamos nos porões, nós trabalhamos nas profundezas, nós vamos trabalhar nos equipamentos que fazem o barco andar, navegar, caminhar, para que fique alinhado com a razão, com a cognição, com a lógica. E aí sim, muitas vezes é muito comum, o barco está caminhando para um lugar que vai naufragar, e aí vem a hipnose, a gente equilibra, e aí o barco começa a voltar para a rota e a pessoa segue o seu caminhar. Então nós entendemos que sim, que o transe hipnótico é fundamental para fazer com que as pessoas tenham mudanças significativas em suas vidas. E aí, gente, entra outro ponto no transe hipnótico. Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode levar a pessoa em transe? É fácil levar em transe? Como que funciona isso, Alex? Gente, eu vou falar pelos meus anos de experiência, por diversos cursos que fizemos, o que a gente observou. Primeiro, dependendo da técnica que você aprender, é muito difícil. Dependendo da técnica que você aprender, você vai se sentir muito inseguro em fazer. Porque é assim que eu me senti lá no começo, algumas técnicas que eu ensinava. Mas dependendo da técnica que você aplicar, gente, o transe não tem mistério. Porque o transe, gente, não depende de mim, hipnoterapeuta, levar o meu cliente em transe. Eu apenas sou um guia no processo do auto-transe dele. Porque de verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Todo transe é um auto-transe. Então, eu apenas sou um facilitador para que a pessoa acesse o seu estado de transe, que é um estado natural maravilhoso. Eu faço auto-hipnose todos os dias da minha vida, raras vezes não faço. Hoje eu não fiz, por exemplo, mas ontem fiz, faço sempre. Por quê, gente? Porque quando a gente entra em transe, vão ter linhas na hipnose, gente, que vão entender que só entrar em transe por si só é terapêutico. E de verdade é, porque quando a gente entra em transe, a gente libera dopamina. Então, às vezes, sei lá, eu estou acelerado, estressado, cansado. Eu posso entrar em transe, me dar autossugestão e voltar me sentindo muito bem. Então, quando pego um cliente, eu aplico a técnica que nós desenvolvemos, a indução da hipnose transpessoal, que nós conseguimos fazer uma técnica que é uma técnica simples, tanto de aplicar, gostosa de aplicar, ela é gostosa de receber, de passar. Então, é uma sensação boa, agradável. Nós não tocamos na pessoa. Então, tem técnicas de choque, tem técnicas de toque, tem técnicas que ficam tocando na testa. Nós não gostamos disso. Tá tudo bem para quem aplica, gente.
Mas a gente percebeu que quanto mais a pessoa tiver relaxada, tiver no processo dela, e eu apenas guiar ela para acessar o melhor dela, melhor. E a gente percebeu que melhor é o transe. Então nós percebemos que desenvolvemos uma técnica super, demora alguns minutos, né, de 5 a 7 minutos no máximo, mas aí a pessoa acessa o estado do transe, que é, aí que tá, gente, Alex, o transe é um estado assim, a pessoa chega e fica, lembra que eu falei das ondas cerebrais, mentais? Então, uma onda, tem hora que ela entra num transe mais profundo, tem hora que ela está num transe mais leve, tudo bem, mas sabe o que a gente descobriu? Que não precisa, não importa o estado do transe que ela esteja, basta ela estar em transe. E basta ela ter 3 aspectos que eu já falei aqui em outras lives para que ela possa ter o resultado do transe. Quais são? Primeiro, ela quer entrar em transe? Se ela não quiser, gente, não vai rolar. Não é eu que coloco ela em transe, eu apenas guio ela para esse estado. Ela está confiando em você o suficiente para entrar em transe? Se não tiver, gente, também não vai rolar. Então o que é importante? Tirar todas as dúvidas dela. E aí por isso que no nosso curso a gente explica, ensina muitas coisas que a gente ensinou para vocês aqui, muito mais, para que a gente tudo que a gente falou para vocês aqui, a gente fala para o cliente, tá, gente? Porque ele entende. Pô, legal, Alex, entendi. Cara, faz sentido isso que você falou. Pô, gostei. Pô, bacana. E aí sim, ele entra num estado, num estado mental, né, legal, para poder entrar no transe. E ele precisa também permitir que você o guie nesse processo, que é dele. Então, rolando tudo isso, gente, acontece naturalmente. Claro que existem barreiras, existem impeditivos, existe um monte de coisa mas aprendendo uma formação boa, você vai entender quais são essas barreiras. A gente podia fazer uma live sobre isso, né? Quais são as barreiras, né? As coisas vão surgindo, né? A gente vai falar sobre isso então. Quais são os impeditivos e barreiras que podem atrapalhar, e a gente vai, aí sim, conversando, né? Utilizando hipnose conversacional, metáforas, nós vamos eliminando essas objeções. Quebrando essas objeções, né? É importante fazer isso, né? No curso a gente até explica para nossos alunos a importância dessa conversa, né? Antes do transe, porque ele precisa preparar a mente dele para tudo aquilo que virá, né? E aí a gente, nessa conversa, consegue quebrar as objeções, entender se o cliente está com algum medo, para que a gente possa explicar e quebrar essas objeções dentro da mente consciente dele, para que ele, na hora do transe, relaxe e permita que tudo aconteça, né? E entenda que ele que vai entrar em transe, ele está no controle o tempo todo e que tudo que surgir vai ser para o próprio benefício dele, né? Então, ele permite que a gente conduza ele nesse processo de auto-hipnose, que toda hipnose é uma auto-hipnose, como dizia a Tati, como a gente também acredita, é a linha que a gente segue, toda hipnose é uma auto-hipnose e ninguém coloca ninguém em transe. É o próprio cliente que entra em transe, né, através das suas sugestões. Então ele precisa confiar em você para receber essas sugestões, para que ele possa entrar em transe e fazer a transformação na vida dele, que ele veio buscar com você. Isso aí, gente. Boa tarde, Jane. Pô, Marcos, que bom, fico feliz que eu consegui responder. Mas se você for buscar hipnose, tá, para trabalhar essa questão, busque uma linha que vai entender a tua linguagem, tá? Porque aí entram muitas essas linhas. É importante você sentir essa empatia com o hipnoterapeuta, porque lembra que eu falei? É querer, permitir e confiar, tá? Então, não importa com quem seja, mas sinta isso, que sim, é possível, tá bom? Então, gente, sim, nós, por exemplo, nós fazemos um processo terapêutico com os nossos clientes, né? Então, a gente atende centenas de pessoas todos os anos, porque o nosso processo é um processo rápido, né? Então a gente trabalha, por exemplo, a gente não vende sessão de hipnose, nós não vendemos, gente. Se a pessoa me liga, Alex, quero fazer uma sessão de hipnose, nós não vendemos, o nosso método, nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós percebemos que não funciona. Eu não quero que a pessoa tenha uma experiência de hipnose. Uma experiência de hipnose, eu posso indicar vários colegas nossos que fazem na Paulista, por exemplo, que fazem, né, o famoso street hipnose. Você vai ter uma experiência de hipnose. A hipnose terapêutica, e nessa linha que a gente tem a hipnose transpessoal, é muito séria, porque a gente vai trabalhar questões que realmente podem ser trabalhadas. Então a gente sempre faz uma sessão de avaliação, onde a gente vai avaliar as questões do cliente, nós vamos entender dentro da visão da hipnose transpessoal quais são os gatilhos que estão sendo ativados,
quais são essas memórias traumáticas, né, que tem essa carga emocional, que nós podemos eliminar a carga emocional da memória. Então nós vamos avaliar, e nessa avaliação nós conseguimos determinar o tempo que nós temos com esses clientes. Então, em média, tá, gente? Vai de 5, 7 encontros. Pode ser menos, um pouco menos, em alguns casos um pouco mais, mas em média é isso. E por que a gente fraciona, né? Vão ter linhas que trabalham apenas num único encontro. Ok, legal, mas nós percebemos que quando a gente vai fracionando, nós damos tempo para a mente consciente analisar, interpretar, integrar toda essa mudança e transformação que vai ocorrendo. Então é um processo maravilhoso. É um processo terapêutico que, mesmo sendo curto, é mais rápido que a psicoterapia breve da psicanálise, que vai de 10 a 12 encontros. Às vezes menos do que isso, gente. A pessoa passa por um processo terapêutico e por que isso é possível? Porque nós utilizamos esse elemento do transe hipnótico, utilizando a técnica, né, de indução da hipnose transpessoal, que aí nós percebemos que as pessoas tendem a acessar um estado de expansão de consciência, acessando essas dimensões superiores que estão dentro delas mesmas, né? E aí sim o resultado é maravilhoso, gente. Então, inclusive, terça-feira que vem a gente vai ter uma live bem legal, né? Só que aí vai ser um horário diferente, né? vai ser o nosso workshop, né? Vai ser verdade. O primeiro workshop, gente, da hipnose transpessoal vai ser às 20 horas da noite. Nós estaremos ao vivo, tá? Nós falaremos exatamente esses elementos, o que é possível, né, para que a pessoa consiga levar a pessoa em estado de hipnose com segurança, para que ela consiga eliminar as dores emocionais, para que ela consiga se realizar como um terapeuta e muito mais. Então estaremos ao vivo, né, falando exatamente sobre o workshop da hipnose transpessoal, onde abordaremos esse tema. Então a gente conta com a presença de vocês, tá? Para tirar as dúvidas, né? Sim. Para tirar as dúvidas, explicar como funciona, como é esse método que a gente trabalha, que tem tanto resultado, né? E por que a gente trouxe ele resolveu levar ele para o mercado para outras pessoas conseguirem transformar vidas, como a gente tem feito aqui na clínica, né? Então a gente vai tirar todas as dúvidas, vai ser bem legal. Então a gente espera vocês lá, porque isso e muito mais que a gente vai estar trazendo aí para vocês nesse dia, vai ser bem especial aí. Então, contamos com vocês, né? Legal! Oi, Rô! Boa tarde também! Tudo bem? Vai ficar gravado sim, Edson. Vai ficar gravado aqui no IGTV. A minha segunda câmera que eu ponho no YouTube deu um probleminha. Então aqui no IGTV com certeza vai ficar gravado, tá? E não sei se você está perguntando do workshop. Também vai. Tá, mas não vai ter essa interação, a gente vai tirar muitas dúvidas, muitas perguntas, que é bem legal se puder estar presente, mas vai sim ficar gravado por um período, tá? O workshop não fica, não sei agora te dizer quanto tempo, mas fica por um período, tá, esse workshop, que a ideia é trazer as pessoas para lá e ter essa interação, e claro, às vezes a pessoa não vai conseguir, então a gente entende isso e deixa um tempinho ali para que a pessoa possa acompanhar. Fico muito feliz, Edson, de você poder ver esse nosso profissionalismo. Realmente, a gente tem esse viés, né? Nós somos muito sérios naquilo que a gente faz, né? E a gente realmente acredita muito no que a gente faz, a gente vive o que a gente chama de alma terapeuta, e funciona assim. A gente percebeu que a gente está tendo muito resultado, né? E eu sou feliz, de verdade, eu sou muito feliz sendo terapeuta, tenho prosperidade, a gente está ótimo, gente, a nossa vida está muito maravilhosa. Mas a gente percebeu que poderia ir além, que poderia ir para mais pessoas. Então a gente percebeu que não bastava viver a nossa missão, a gente tinha que transmitir a missão. Então, transmitindo a missão é isso que a gente está fazendo, podendo passar tudo que a gente acumulou, tudo que a gente vem fazendo para vocês. Então a gente sabe que quando a gente traz uma hipnose transpessoal, é uma linha dentro da hipnose que vai conectar com algumas pessoas, que tem essa alma terapeuta, que tem essa missão de vida. Então é isso que a gente quer, né? Conectar para poder passar essas ferramentas para que vocês possam também viver a missão de vida de vocês. Porque a gente acredita muito que o terapeuta é uma profissão de alma, é uma profissão que pode ser, né, seja a linha que for, gente, seja psicanalista, seja o próprio coaching, seja o psicólogo,
não importa a técnica que você usa, o terapeuta, né? A alma terapeuta. Então, gente, quem tem isso, gente? Então, a gente veio para entregar, para somar, porque a hipnose transpessoal é integrativa. Nós utilizamos muita linha da psicanálise. Estou vendo aqui que você é psicanalista, né, Edson? Muita parte da constelação, da comportamental, a transpessoal é a nossa base, a hipnose clínica também mas a gente integra, gente. A gente estudou várias coisas, né? Sim. E a gente viu que com a nossa prática clínica, todo o resultado positivo que a gente estava tendo, né? E a gente formou um método de trabalho. E a gente já tem esse curso presencial há bastante tempo, né? E a gente falou, não, a gente tem que transmitir e ajudar para que outros terapeutas, né? Porque é uma troca, né? Quando você faz algo bem feito e você vê o resultado, o que o terapeuta quer? Ele quer o resultado do cliente, né? Na verdade é isso que a gente quer, né? Quando o cliente vem até a gente com aquela dor emocional, o que a gente quer? Levar resultado para o cliente. A gente gosta e vibra e sai feliz e sente o dia assim, nossa, ganhei meu dia hoje, quando você consegue ajudar o cliente na dor emocional dele, quando você consegue transformar uma vida, né? Eu sei que esse é o grande, vamos dizer assim, o gás que o terapeuta tem, né? É o que motiva a gente a acordar e trabalhar e ver a transformação daquele cliente que a gente está atendendo, quando a gente finaliza um processo e tem um resultado positivo, que é muito legal. Então a gente percebeu que a gente tem tantos resultados positivos, e como pode a gente tem tantos resultados positivos assim, né? E aí a gente começou a perceber que a gente tinha esse método na mão e que a gente pode, por que não, compartilhar com outros terapeutas para que todo mundo possa sair vencedor nessa história, né? Porque quando a gente transforma uma vida, a gente não é só a vida daquele cliente que a gente transforma, todo o familiar que está em volta dele, as pessoas, os colegas de trabalho, a empresa que ele trabalha. Quer dizer, é uma corrente do bem, né? E a gente vai vivendo num mundo melhor, onde a energia que vibra em cima de nós é uma energia mais positiva, mais otimista, mais feliz, mais leve, com pessoas mais de bem com a vida. Então, a gente só tem a ganhar, né? Isso faz parte da prosperidade, da abundância, né? Trocar, entregar para o outro aquilo que eu tenho de conhecimento que vai ajudar o outro. E assim, automaticamente eu recebo outras informações, outros conhecimentos que vão agregando junto com o que eu já tenho, que vai só expandindo a minha forma de trabalhar sempre para um bem maior, né? Então eu acredito muito que esse é o nosso papel também, né? De transmissão, né? Primeiro a gente veio como terapeuta, agora como transmissão da técnica que a gente desenvolveu, da nossa forma de trabalho, que tem tantos resultados positivos. E essa troca é maravilhosa e é isso que a gente quer fazer com vocês. É isso que a gente está fazendo sempre aqui, né? Exatamente. De alma e de coração trocando, né? E é isso aí, César, é propósito de vida. E Marcos, você falou uma coisa muito legal, né? Que a hipnoterapia é a área do futuro. É também. Mas eu tô falando e eu vejo que é do presente, gente. Sabe por quê? Porque a gente pós-pandemia, a Fiocruz trouxe um dado muito alarmante, dizendo que de 30% a 50% da população mundial vai ter algum tipo de transtorno psicológico emocional. Gente, é muita gente. Ou seja, o mundo, gente, vai precisar, pós-pandemia, de muito terapeuta. Então, não importa a técnica que a pessoa utilizar, o mundo vai precisar de terapeuta. E principalmente de técnicas rápidas e técnicas que tragam resultado efetivo. Porque a ideia é isso aí, é ter troca. Então, por exemplo, a gente atende muitas pessoas, gente. A gente atende muitas pessoas. Isso é legal. Então a gente está sempre com a agenda legal, está ótimo, mas muitas pessoas são beneficiadas. Porque é rápido, é direto, é na causa, né? Então, gente, então que a gente possa, né, que vocês estão se conectando, possam, né, utilizar dessas ferramentas, né, para poder tanto transformar a sua vida, quanto a vida das pessoas que estão à sua volta e, quem sabe, até profissionalmente também poder ajudar. É muito comum nos nossos cursos, por exemplo, tem pessoas que fazem os cursos para ajudar as pessoas que estão em casa, olha que legal. E é possível sim. Por quê? Por que a pessoa de casa? Porque às vezes, gente, a pessoa não confia no terapeuta, não confia no profissional, mas confia em quem está em casa. E às vezes a pessoa faz um curso, utiliza a técnica lá, e aí a pessoa fica melhor, fica bem, olha que legal. Então a gente percebeu, gente, que é isso, o mundo está precisando muito dos terapeutas, o mundo está precisando cada vez mais, e eu falo, principalmente falo de alma terapeuta, não necessariamente a profissão terapeuta. São pessoas que querem fazer o bem, querem ajudar outras pessoas e vão se sentir realizadas com isso. Essa é a ideia. E é por isso que a gente está aqui, gente, toda semana, com esse conteúdo para poder entregar o nosso melhor. E também nós temos um outro conteúdo, gente, que começamos recentemente, que é o Papo Terapêutico, que acontece às quintas-feiras, né, às 8 horas da noite, onde lá a gente
a gente faz um bate-papo sempre com um tema específico e a gente fica no chat do YouTube batendo um papo com vocês, tá? É bem legal também. Então, gente, nossa, muito legal essa live. Eu vi que vocês gostaram também, eu super gostei. Pô, gente, gratidão pela presença de vocês. Legal, Marcos, né, Dilson, Rosana, César e todos que nos acompanharam. Então, gente, lembra, tá? Vai ter um evento muito especial, primeiro workshop da hipnose transpessoal, terça-feira que vem, 20 horas. A gente vai estar lá o tempo que precisar. Vai ser no YouTube, né? Vai ser no YouTube, depois a gente manda o link aí para vocês, tá? O tempo que precisar para tirar todas as dúvidas que vierem, mas vai ser muito legal. Contamos com a presença de vocês, tá bom? Então nós estamos chegando no final, né, do nosso evento. Legal, eu que agradeço, Marcos, de verdade. Gratidão a todos. E então, até o nosso próximo evento. É isso aí. Um beijo para todo mundo aí, uma boa semana. E ó, bora praticar auto-hipnose, tá, gente? Procurem, a gente no nosso YouTube, gente, no canal do YouTube, a gente está entregando algumas técnicas de auto-hipnose, auto-ponopono, onde a gente vai, vocês vão passando, já começando a passar por algumas técnicas, né? Já vão sentindo os benefícios da auto-hipnose, tá? Acho que eu não falei aqui, mas todos os nossos clientes, por exemplo, a gente sempre no final, a gente passa a nossa indução, né, com a nossa voz, para que depois, porque ele já passou pelo transe com a gente, então a nossa voz está ancorada, né, na mente dele. A forma que a gente faz o transe está ancorada. Então a gente dá de presente, a gente instala também o signo sinal, então eu explico melhor o que é isso, que é como se fosse uma ancoragem para que ele possa entrar em transe, e ele, para que ele mesmo possa entrar nessa auto-hipnose e ter os benefícios depois de passar com a gente. Olha que legal. Porque o transe é tão maravilhoso, gente, que a gente quer que ele continue entrando em transe, para que ele possa resolver outras coisas pontuais ou se beneficiar com esse estado do transe. Tá bom? Então é isso aí, gente. Gratidão. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.